Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, agora falta 8 para 1, da madrugada, acabei de sair do altar, estava ali com a pastora em oração e Deus colocou algo no meu coração, onde eu quero compartilhar com você que nos acompanha aqui nesse canal. Aonde quer que você esteja, você que me ouve agora em algum lugar, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 44, onde diz assim: Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe que o título dessa mensagem fala de como viviam os convertidos, Aqueles que o haviam aceitado a palavra, onde estava o apóstolo Pedro com os demais pregando a palavra de Deus, ou anunciando as boas novas de Cristo, e aqueles que aceitaram a palavra, ou precisamente os que se converteram, A Bíblia diz que após eles terem se convertido ou aceitado a palavra, eles passou a crer. Quando você fala de crer, está falando do crer no amor de Jesus. Crer no poder da palavra. E quando eles passou a crer no amor de Jesus, é a partir do momento que a palavra foi pregada, a seguir a Bíblia diz que eles estavam juntos, Ou seja, percebe que a palavra que era pregada promovia união entre as pessoas. A palavra que era pregada ali trouxe união, trouxe harmonia entre tudo e todos os quais haviam aceitado a palavra. O que significa? Que nós que somos conhecedores da palavra, devemos viver em união de igual modo. Devemos levar amor para as pessoas, porque é isso que a palavra de Deus promove na nossa vida. A palavra de Deus, ela promove boas novas. A palavra de Deus, ela tem um propósito de unir as pessoas e não de separá-la. O maior propósito da palavra de Deus é fazer com que haja essa união, com que haja essa harmonia familiar, com que todo mundo, querido, você que me ouve, independente se é homossexual, transexual, se é alguém que bebe, se é alguém que se droga, se é alguém que rouba, se é evangélico, se é católico, se é incrédulo, se tem religião, se não tem religião. O propósito da palavra de Deus é unir tudo e a todos, para que todos possam assim, conforme a palavra de Deus, viver todo para o mesmo objetivo ou para o mesmo propósito. E qual é o propósito da palavra de Deus para comigo e para com você que me ouve? Chama-se salvação. E esse era o propósito que todos ali tiveram no coração a partir do momento que aceitaram a palavra, A Bíblia de maneira muito clara, quando eles passou a crer, significa crer no amor de Jesus. Quando eles passou a crer no amor de Cristo, passou a haver união, harmonia entre eles, E a partir desse momento a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Ou seja, todos pensavam de igual modo. Eles passaram a entender, quando passou a ouvir a palavra, de que Deus não faz acepção de pessoa. Ou seja, entre o povo de Deus não pode haver acepção de pessoa. Aqueles que são conhecedores da palavra não podem dividir as pessoas, não podem dividir a opinião. Nós que somos conhecedores da palavra, o nosso verdadeiro propósito como mensageiro ou mensageira de Deus, seja o homem de Deus ou a mulher de Deus, o propósito é levar esse amor para as pessoas, levar o arrependimento a elas. Levar uma palavra de transformação, uma palavra que vai libertá-lo, uma palavra que vai separar aquele alguém do mundo, trazer para Cristo, uma palavra que vai abrir os olhos daquele alguém e fazer aquele alguém passar ou a partir dali enxergar a vida de uma maneira diferente. Esse é o propósito de todo homem e mulher de Deus, é não fazer acepção de pessoa, é entender que conforme a palavra de Deus, aqueles que são conhecedores da palavra, todos têm que viver por mesmo propósito, chamado-se salvação. Então nós conhecedores da palavra precisamos ter esse entendimento. Está aqui muito claro, Atos 2,44. Todos que creram, ou todos aqueles que confiaram no amor de Jesus, passaram a viver junto, Estavam todos juntos, ou seja, havia união entre eles. Todos viviam na mesma concordância. Todos pensavam com o mesmo objetivo, todos pensavam de igual modo, porque todos tinham um só propósito. Qual era o propósito? Salvação. Esse era o propósito de toda essa gente. Por quê? Porque eles acreditaram no amor de Jesus.
Então alguém que acredita no amor de Jesus tem que viver para esse propósito. Qual é o propósito? Salvação. Entender, Deus não faz acepção de pessoa. Deus ele não condena, Deus ele não julga. Óbvio que todos devem chegar ao arrependimento, mas Deus não condena quem quer que seja. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele veio para salvar e não para julgá-la. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Como eu falei, ele não faz acepção de ninguém, independente do grau religioso de quem quer que seja. O que Deus quer é que todos nós conhecemos a palavra, nos tornamos conhecedores, para que assim por meio da palavra chegue o arrependimento, para que por meio do arrependimento você possa viver o propósito, para que esse propósito assim te leve à salvação. É o que a palavra de Deus nos ensina. Todos tinham tudo em comum. O povo de Deus tinha tudo em comum. Por quê? Porque vivia todos por mesmo propósito. A partir do momento que conheceram o amor de Deus, eles entenderam que o amor é o único caminho. A partir do momento que eles entenderam o que significa o amor de Cristo, eles entenderam que eles não podiam viver para outro propósito, senão o propósito do amor de Jesus, ou precisamente o propósito chamado salvação. A partir do momento que aceitaram a palavra e passaram a viver para o amor de Cristo, eles entenderam que não há outro caminho senão esse caminho chamado caminho do amor de Cristo. Eles passaram a viver simbolicamente falando para esse propósito. E é isso que nós devemos levar ao coração das pessoas, que elas têm que viver para um propósito chamado amor de Deus, ou precisamente salvação. Esse é o propósito da palavra de Deus para com tudo e para com todos. Levar as pessoas a entender que tem que haver união, tem que haver harmonia, haver paz. Levar as pessoas a entender, conforme a palavra de Deus, que o povo de Deus tem que viver todos em união, todos pensar de igual modo e todos andar pelo mesmo caminho. Porque todos devem ter tudo em comum. Não é que esse é melhor que esse, não é que esse sabe mais, esse sabe menos, não é que esse é rico, esse é pobre, não é que porque esse prega, esse não prega, não. O povo de Deus, a Bíblia diz, os convertidos, estou falando para quem é convertido, o povo de Deus deve ter tudo em comum. Não é alguém dizer que é de Deus e crucificar outro, apontar o dedo, não. O povo de Deus, aqueles que são convertidos, devem ter tudo em comum, diz a palavra de Deus. Não viver de desigual modo, fazendo acepção de pessoa, condenando, julgando. Isso é a pessoa que não é convertido. Porque quem é convertido não pensa dessa forma. Olha o versículo 45, o que diz aqui. Aqueles que se converteram a Cristo, que entenderam que o amor de Jesus é maior que tudo, não se prenderam às finanças, não se prenderam a essa matéria. Pelo contrário, quando eles se converteram de verdade, entenderam que era o amor de Jesus, se desprendeu de toda a riqueza material que tinha. Olha o 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Percebe que essas pessoas, aproximadamente 3.000 pessoas, que se converteram a Cristo e que entenderam que era o amor de Cristo, abriram mão de tudo que tinha por amor a Cristo. Não é que você tem que abrir mão do que você tem, mas você não pode se apegar. Aqui eles ensinaram que de fato é amar. Eles abriram mão do que tinha, eles que tinham condições, tinham bens, diz aqui a palavra bens materialmente falando, abriu mão de tudo e saiu dividindo com quem não tinha. Então, se você for ver a lógica da palavra de Deus, é quem tem ajudar quem não tem, e não quem tem tirar de quem não tem. Felizmente é triste, essa realidade é uma realidade que vemos, mas você observa que a palavra de Deus, a regra dela, a regra da palavra é o contrário. A regra funciona conforme a lei. Quem tem ajuda quem não tem, não quem tem tirar de quem não tem. Não é assim as coisas com Deus. Quem tem deve ajudar quem precisa. É assim que a palavra de Deus ensina. No versículo 46 disse assim: diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você já viu humildade, era um povo humilde, né? Havia simplicidade no coração, havia essa humildade no coração dessas pessoas ao ponto deles abrir mão do que tinha e sair com alegria, feliz da vida. Eles se alegravam em ajudar as pessoas que precisavam.
Com humildade no coração, eles tinham prazer em ajudar quem mais necessitava. Eles sentiam-se felizes, era prazeroso ajudar as pessoas que tinham necessidade. Hoje não, hoje quem tem tira de quem não tem, não se preocupa, parece que é comum, normal, como no passado era totalmente diferente. Quem tinha, vendia o que tinha para ajudar as pessoas que precisavam e com alegria ia de porta em porta levar o pão, todos eles com o mesmo propósito, ajudar quem precisava, para que todos vivessem por um só propósito, chamado salvação em Cristo Jesus. E eles eram felizes, havia união entre eles, havia harmonia, havia amor, sabe por quê? Todos viviam por um propósito só. Havia amor no coração de todos, todos andavam no mesmo caminho, todos andavam conforme a palavra de Deus, e não de maneira antibíblica, como muitos vivem nos dias atuais que vivemos. Por isso a discórdia, por isso a falta de amor, a falta de muitos serem mais humanos, por isso a falta de diálogo e de compreensão. Por quê? Porque hoje um quer ser melhor que o outro, um quer ter mais, outro menos, um sabe mais, outro menos. Tudo falta de observar os preceitos de Deus. No passado observa que era tudo diferente. E é o que falta no dia de hoje. A gente pegar a palavra de Deus e entender que como muitos no passado andavam na direção de Deus, é assim que devemos andar no dia de hoje. Tendo amor pelas pessoas e ajudando conforme aquilo que nós podemos ajudar. Quem tem, ajudar quem não tem. Não quem tem, tirar de quem não tem. Essa não é a regra da palavra de Deus. Quem tem, ajuda quem não tem. A regra da palavra, ela deve funcionar conforme a lei, não de maneira contrária. No versículo 47, finalizando, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observe que quanto mais amor eles demonstravam para com as pessoas, quanto mais eles abraçavam as pessoas, quanto mais alegria ele levava às pessoas, quanto mais sincero ele era com as pessoas, quanto mais havia essa união entre as pessoas. Percebe que o fato de haver união entre as pessoas, de haver diálogo entre as pessoas, de haver amor entre as pessoas, em um poder ajudar o outro, quem tinha ajudava quem não tinha, o fato deles ter o coração aberto para ajudar e haver esse amor entre eles, só acrescentava cada vez mais o número de pessoas que eram salvas. Hoje em dia, em vez de acrescentar o número de pessoas com relação à salvação, está diminuindo, pessoas se afastando das suas igrejas, pessoas se desviando, pessoas se perdendo em muitas igrejas. Por quê? Porque falta o amor, falta essa união, falta exatamente o que tinha aqui quando os apóstolos pregavam, falta exatamente o amor de Cristo que não está sendo pregado. Está faltando hoje exatamente essa união, está faltando comprometimento, porque não tem mais aprendizado e ensinamento como no passado tinha. Então é exatamente o que falta. E o fato de naqueles dias ter a pregação voltada para o arrependimento, voltada para a salvação, a Bíblia diz que só acrescentava em número cada vez maior o número de pessoas que eram salvas. Por quê? Porque havia amor no coração de tudo e todos. E todos tinham o mesmo propósito chamado salvação. Todos andavam no mesmo caminho. Todos tinham obediência para com a palavra de Deus. Todos ali viviam para o mesmo propósito. Era quem tem, ajudava quem não tinha. E eles tinham prazer em ajudar. Eles tinham amor em ajudar. Eles se alegravam em poder ajudar as pessoas. E o fato de quem tinha ajudar aqueles que mais necessitavam e que precisavam, o fato deles ter esse amor no coração, o fato deles terem se entregado totalmente a Deus e ver totalmente para Deus, a Bíblia diz que só aumentava em número cada vez maior o número de pessoas que ia sendo salva pelo Todo-Poderoso. Então o que falta hoje em dia? Exatamente o que aqui está escrito, né? Falta união entre as pessoas. Falta as pessoas entender que o povo de Deus deve ter tudo em comum. Que o povo de Deus deve viver em harmonia. O povo de Deus deve ter paz entre eles. O povo de Deus deve levar amor ao próximo, para que assim acrescente o número de pessoas que vão ser salvas e não diminuir como vem acontecendo. Então o que está faltando para que haja salvação é isso: entendimento,
O que está faltando para que haja salvação é levar as pessoas a crer no amor de Jesus e não em analogia como a gente vê. Crer de fato e de verdade, como diz aqui, é levar as pessoas a entender que o povo de Deus deve ter tudo em comum, independente do grau religioso, de como esse vive ou deixa de viver. Levar as pessoas a entender que o amor de Jesus é maior do que tudo que ela está vivendo. Tá bom, queridos? Que você possa refletir nisso e entender que Deus não faz acepção de pessoa, mas que Deus ama tudo e a todos de igual modo. E quando a gente entende isso, o número de pessoa que será salvo só tem a acrescentá-lo cada vez mais. Mas quando pensa de maneira contrária e age de maneira contrária, como tem acontecido com muitos, em vez de acrescentar o número de pessoas salvas, diminui. Então que a partir de hoje você possa entender que só através do amor pode acrescentar o número de pessoas que serão salvas no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço em nome de Jesus.